que o Gustavo Caldas pergunta: qual seria o papel da apologética no cristianismo? Não seria o caso que o papel dessa disciplina está em mostrar a veracidade dos fatos que fundamentam a fé cristã? Mostrar a origem histórica do cristianismo, a congruência dos relatos primitivos com relação ao Cristo na literatura canônica e extracanônica, bem como mostrar a integridade, veracidade e autenticidade dos evangelhos das cartas paulinas. Não seria um trabalho apologético? Sim, mas é exatamente isso que se faz como apologética. Porém, o efeito global disso é mínimo, porque a diferença específica de você ser um cristão para ser outra coisa qualquer é que o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo é um conjunto de fatos do qual você participa. Conjuntos de fatos no qual, vamos dizer, a intervenção miraculosa é um elemento quase cotidiano. Então, é mais, vamos dizer, pelo exemplo de uma comunidade que vive inserida dentro de um campo miraculoso, do que, através da discussão, que nós vamos provar uma superioridade. Mas acontece que a ideia mesma do milagre se tornou uma coisa tão diluída desde o século XIX. Vocês não se esqueçam que, do século XIX não, desde o século XVIII. Eu outro dia estava contando para vocês que a maior parte dos seminários na Europa, a partir do século XVIII, adota, vamos dizer, como base filosófica o cartesianismo. Então, o que pode ser uma instrução cristã baseada no cartesianismo? Não, evidentemente, é um cristianismo diminuído, né? Diminuído e vamos dizer, cada vez mais tímido, que cada vez compreende menos a natureza do cristianismo como fato real e o compreende cada vez mais como doutrina. Então, a única diferença que existe entre o cristianismo e as outras é o seguinte: é que o verbo se fez carne, habitou entre nós e está agindo aí até hoje. Esta é a diferença. Se ele não está agindo, então é tudo besteira. Então, claro, você pode fazer todo esse trabalho, tudo isso é muito meritório, mas não é isto o que realmente funciona. Quer dizer, você tem duas ideias que você tem que acostumar. Primeiro, a ideia da imortalidade. A consciência de imortalidade, como uma coisa permanente. E cada vez que você for rezar, lembra, não é apenas aquele seu eu empírico do momento que está orando. Né? É o seu eu verdadeiro permanente, é o mesmo que você é desde que era criancinha até agora, por cima dos tempos. Quer dizer, é o seu aspecto supratemporal e permanente, é este que está orando. E segundo, é a ideia do milagre. Deus está aí fazendo milagres o tempo todo. Né? Hoje mesmo eu estava comentando que tem aquela mística grega, Vassula Raida, que no dia 11 de setembro, 10 anos antes do 11 de setembro, recebe de Jesus a informação de que os Estados Unidos seriam punidos pelos seus pecados e que 2 torres cairiam. Né? Isso aí acontece. Coisas desse tipo acontecem o tempo todo. Agora, se vocês não acompanham, né, os acontecimentos miraculosos e esperam que eles apareçam na mídia, eles não vão aparecer jamais. Por exemplo, no livro do James Roots, ele dá aula, documentado 8.000 casos de ressurreição. Isso nunca vai sair na mídia. Por quê? Ele diz, não é porque a mídia está querendo mentir, eles nem sabem disso, e a mídia é a periferia da realidade. A mídia só noticia acontecimentos midiáticos. Quer dizer, você tem uma seleção de fatos que interessam caracteristicamente ao jornal, e só aqueles fatos é que entram. Eu não digo que os fatos não aconteçam, né? Mas eles são, vamos dizer, um recorte minimalista, para dizer o mínimo. Né? Então, durante algum tempo, curas miraculosas até entraram em alguns jornais. Depois o pessoal esqueceu completamente. E, frequentemente, confunde curas miraculosas com fenômenos paranormais, com magia, etc. Faz uma confusão dos diabos. Então, outro dia eu vi um site que é feito pelo pessoal do Aleister Crowley, e eles põem lá a biografia do Padre Pio como um paranormal. Ah, quer dizer que foi o Padre Pio que fez aquelas coisas todas, pela sua paranormalidade? Eu digo, o que é isso, meu filho? Se você somar todos os paranormais do mundo, eles não conseguem fazer aquilo. Quer dizer, como é que paranormalidade vai fazer a menina sem pupila enxergar? Fala, não tem jeito. Quer dizer, ali você está lidando realmente com o poder divino que opera a pedido dele. A única função do Padre Pio é pedir, e esta é a diferença, tá certo? Entre magia e milagre. Milagre você opera uma técnica e produz um efeito. Na oração você somente pede. Você não faz absolutamente nada. Então existe um outro agente. Essa ação divina no mundo é o que nós temos que mostrar. Tá certo? Se você ler os relatos dos profetas do Antigo Testamento, você verá que frequentemente eles desafiam inimigos mais poderosos, tá certo? E contam com a força divina por trás. Quer dizer, vai haver a intervenção de um elemento invisível, sobre-humano, que vai modificar o curso das coisas. Se você não acredita nisso, meu filho, você não pode defender o cristianismo. Quer dizer, há certos momentos onde você pode apostar na ação divina. Não sempre, mas em certos momentos, certos casos extremos,
você pode e deve apostar nela. Quer dizer, eu entendo, vamos dizer, o cristianismo como, vamos dizer, uma espécie de círculo separado do restante da humanidade pelo fato de viver dentro da atmosfera do miraculoso. Então não se trata de crença, tá certo? Não se trata de doutrina, não se trata nem de fé no sentido vulgar da coisa, tá certo? Mas se trata de você estar como numa outra faixa de realidade, onde você sabe por que as coisas acontecem. Onde a ação divina, onde ela aparece para você sob o seu aspecto mais brutalmente físico. Quer dizer, a Bíblia inteira está cheia desses relatos. Então, se Moisés pediu e Deus abriu o mar vermelho, bom, por que ele não pode fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo? Na verdade, ele tem feito. E Jesus mesmo disse, tudo que eu fiz, vós o fareis e mais ainda. Se você não acredita nisso, tu não é cristão, meu filho. Daí pergunta o Gustavo Caldas, o trabalho apologético, mais do que o confronto com outras doutrinas, não poderia ser entendido como uma preparação para o ato de fé? Entendo a fé como modo de conhecer a verdade, não pela percepção direta da realidade conhecida, mas pelo assentimento à autoridade de quem revela. Bom, a autoridade de quem revela, mas um momentinho, peraí. Quem revelou a doutrina cristã para você foi Deus? Ou foi apenas um padre? E qual é a autoridade? A autoridade do padre, a autoridade do clero? Né? Ora, nós estamos numa época em que a autoridade da própria igreja se tornou um negócio enormemente problemático. Eu não sei, eu não posso jurar para vocês, por exemplo, que o mandato de Papa de João XXIII, Paulo VI, João Paulo II e Benedito XVI seja válido. Eu não posso jurar isto. Eu não sei, porque eu já ouvi tanto argumento pró e contra, que eu confesso para vocês, eu estou confuso e não consigo resolver esta questão. Então, se não sabemos com certeza quem representa a autoridade da igreja, então, como colocar a obediência em primeiro lugar? Lembrando que Dom Marcelo Lefebvre disse que a obediência foi um instrumento que foi usado para corromper tudo. Então nós estamos numa situação onde somos obrigados, de algum modo, a agir como se fôssemos protestantes. Quer dizer, você vai ter que seguir sua própria consciência muitas vezes, em casos onde não é possível ter uma palavra autorizada. E nós temos que orar dia a dia para que Deus esclareça essa questão, nós possamos novamente seguir a igreja como se fazia antes. Então, eu acho assim, que nós temos sido colocados nessa situação, é um desafio fora do comum. Eu não tenho a solução perfeita para isso, eu tenho apenas, vamos dizer, um arranjo pragmático. Eu acho que é o máximo que se pode fazer para o momento. Né? Então, dizer aqui, a apologética mostra as credenciais do cristianismo como digno da fé, para então, pelo assentimento às verdades reveladas, chegar ao conhecimento da verdade como se as tivéssemos percebido diretamente. E bom, teoricamente é isto, mas você imagina o tamanho do trabalho intelectual preparatório que você teria que fazer para chegar nisto. Quer dizer, se o indivíduo, para chegar à fé, ele precisa passar por toda esta preparação, ele precisa de um curso universitário para se tornar um cristão. Eu acho que esse é um modo mais complicado e mais acadêmico de lidar com a coisa. Tá certo? Eu acho, às vezes, que você simplesmente desprezar a atitude, vamos dizer, do ateu militante, simplesmente já tira a segurança dele imediatamente. Por que você não, quando o cara começa a dizer, por que você não diz, você é um ignorante, cala a boca? A maior parte das pessoas é mais persuadida por esta simples atitude do que por milhões de explicações didáticas. Porque ele não está persuadido do seu ateísmo por razões intelectuais, mas por um preconceito, por um ódio, por uma estupidez. É uma atitude emocional e irracional. Como é que você vai reconduzir esse sujeito à racionalidade sem antes impor a ele o respeito? Então, primeiro impor o respeito. Como é que se impõe o respeito? Por uma medida disciplinar. Quer dizer, o problema da autoridade, você tem que lembrar, se você está defendendo o cristianismo, você está fazendo isso com autoridade, gente. Então, não tenha medo de ninguém, não. Lucas Lacerda, aqui houve um equívoco, ele chama Roger Bacon, eu estou referindo a Francis Bacon, né? Quando Francis Bacon concebia a ciência experimental como meio de direção do mundo inteiro para uma comunidade restrita de homens dedicados a ela, já não estava aí formulada essa ciência como ideia para fecundar um movimento revolucionário? Com toda certeza. Francis Bacon é um dos santos padroeiros da maçonaria universal e, portanto, também da ala mais revolucionária da maçonaria. Francis Bacon é um dos pais do movimento revolucionário. Com o agravante de que ele sempre arrotando autoridade em nome da ciência, jamais fez descoberta científica nenhuma e escreve cada bobagem primária a respeito de assuntos científicos. Quer dizer, ele não tinha sequer, vamos dizer, aquele mínimo de autoridade que um cientista de laboratório pode ter.